Olá, meus queridos. Hoje nós vamos falar sobre um capítulo que eu achei muito bacana nas Escrituras, que é o capítulo 6 de Daniel. E quem foi Daniel, né? Quem foi Daniel? Olha, Daniel é um personagem que nós vamos conhecê-lo nas Escrituras lá na época de um rei chamado Nabucodonosor, né? Nabucodonosor, ele foi um grande rei que conquistou Israel, tomou Jerusalém e levou os judeus cativos para a Babilônia. Bom, aí depois de Nabucodonosor houveram outros reis. Mas o que é interessante é que se nós continuarmos lendo as Escrituras, nós vamos encontrar que entre esses reis existia um rei chamado Dario. E esse Dario, ele chamou Daniel era um profeta, e ele chamou Daniel para ser um de seus presidentes, né? Daniel era uma pessoa muito especial, ele era uma pessoa muito humilde e ele tinha muita fé em Deus. E eu queria então ler alguns fragmentos do capítulo para poder comentar algumas coisas interessantes sobre esse personagem, né? Esse personagem Daniel, né? Então, diz o seguinte, lá no capítulo 6, Dario faz de Daniel o primeiro de seus presidentes. Então, olha só, lá no versículo 7, diz assim: todos os presidentes do reino, os magistrados e príncipes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um édito real e fazerem uma firme proibição. Qualquer que no espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Por que existiu essa decisão, né, entre esses magistrados? A inveja era muito grande em relação a Daniel. Daniel foi chamado para ser um dos grandes presidentes lá do rei Dario. E aí eles buscavam em Daniel coisas que pudessem incriminá-lo, coisas que pudessem mostrar que ele não era uma boa pessoa. Tentavam buscar em Daniel coisas que pudessem manchar, né, a sua pessoa. Ele era uma pessoa justa, ele era uma pessoa honesta. E eles, esses governantes, esses governadores, né, esses magistrados, né, capitães, eles eram corruptos. Todos eles eram corruptos, todos tinham o rabo preso. E eles olharam para Daniel e falaram: caramba, esse rapaz, ele não tem nada, né? Ele não tem nada que possa incriminá-lo. Então o que eles fizeram? Como eles não podiam mostrar nenhuma coisa errada em Daniel, eles tentaram então provocar a Daniel com a sua fé. Eles sabiam que Daniel acreditava em Deus, um Deus que era diferente dos deuses, né, que o rei Dario e todo o seu reino, né, acreditava, né? Dario acreditava em outros deuses diferentes, né, do Deus de Israel. E Daniel, ele era fiel a seu Deus, né? Ele era tão fiel que ele orava sempre voltado para o templo, né? Isso é uma prática que nós vamos encontrar nas Escrituras, que fala sobre isso, sobre essa lá em 1 Reis, né, fala sobre isso, né? Tem um momento lá que diz o seguinte, lá em 1 Reis, no capítulo 8, ele diz: quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho por que o enviares, e orarem ao Senhor para o lado desta cidade que tu elegeste, e desta casa que edifiquei em teu nome, ouve então nos céus a sua oração e a sua súplica, e faz-lhes justiça. Quando ele fala aqui, quando orares em direção, né, voltados para esta casa se referia ao templo. Então era costume, né, naquela época, né, já era a orientação, né, era a instrução do Senhor, e isso representava mais que nada reverência, né, ao orar voltado em direção ao templo, pois mostrava a fé e a adoração ao Santíssimo. Então o que eles fazem? Como eles não encontravam nada de errado no Daniel, eles então vão criar, vamos, né, uma reunião secreta aqui entre nós e vamos pegar o Daniel em alguma coisa, né? E o que eles fizeram então? Foram lá e falaram: ô rei, vamos criar uma lei aqui, de forma que se alguém no espaço de 30 dias
fizeram uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não ao Senhor, o rei, essa pessoa será lançada na cova dos leões. Olha o que eles fizeram. Ou seja, eles colocaram a morte, né? Se alguém adorar qualquer Deus que não seja você, rei, se não pedir a qualquer homem que não seja você, ele é jogado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, então eles insistiram com o rei, confirma o decreto e assina o documento para que não se mude conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Ou seja, eles chegaram inclusive a induzir o rei a criar uma lei que o rei nem estava pensando nisso, mas eles queriam pegar Daniel. Como não encontravam nenhum ato de corrupção no Daniel, então eles quiseram incriminá-lo de outra forma, né? Daniel, pois, quando soube que o documento estava assinado, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém, né, a cidade. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante de seu Deus. Olha que maldade. Construíram toda aquele teatro, vigiaram o dia em que o Daniel ajoelhasse para orar, olhando, né, para Jerusalém, onde estava o templo, para poder pegar o Daniel e falar: tá vendo, rei, ó, esse cara aí não está cumprindo a lei, tem que ser morto. Então se chegaram e disseram diante do rei: no tocante ao decreto real, porventura não assinaste o decreto que todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem no espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos exilados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do decreto que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Então eles falaram para o rei: tá vendo? Ó, fulano, Daniel, esse que se diz aí todo certinho, pois esse está desobedecendo a sua lei, ó rei. Ouvindo então o rei essas palavras, ele ficou penalizado, porque o rei gostava do Daniel, o rei conhecia a integridade do Daniel, o rei conhecia a honestidade do Daniel. Então o rei, triste, né, com aquela situação, se sentiu muito penalizado e a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo. Então o rei pensou: como é que eu vou fazer agora? Eu sei que Daniel é um rapaz bom, como é que eu vou fazer para poder livrá-lo, né? E até o pôr do sol ele fez tudo para poder achar alguma forma de livrar Daniel daquela penalidade que ele havia decretado. Aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum decreto ou estatuto que o rei determine se pode mudar. Eles foram lá e ainda insistiram com o rei: rei, não se esqueça, isso o senhor não pode abolir, tem que fazer cumprir, esse cara tem que morrer. Então o grupo todo era corrupto, era todo um bando de safados sem vergonha, né? Não cumpriram a lei, desviavam dinheiro para impostos, tudo que eu posso imaginar que faziam. Era um bando de ladrões. E como não encontravam nada em Daniel, então agora induziram o rei a fazer um decreto. E eles sabiam que Daniel ia violar, porque Daniel, ele tinha a sua fé, ele tinha a sua crença. E eles então voltam, o rei insiste: olha, rei, agora não pode mais mudar, tem que fazer cumprir, né? Eles insistem ao rei, né? Então o rei ordenou que trouxessem Daniel. O rei não podia fazer outra coisa, né? Pediu que trouxessem Daniel e o lançaram na cova dos leões. Então o rei, olhando aquela situação, ele chama Daniel e fala: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. O rei, ele podia ter suas crenças nos seus deuses, mas de certa forma ele entendia a fé que Daniel tinha e ele aceitava a sua fé, mas ele tinha feito um decreto, ele não podia mudar. Mas ali ele é como se ele então
estendesse ou entendesse um pouco da fé a tal ponto de falar: Daniel, o Deus em que você acredita vai te livrar, não se preocupe. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus nobres, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Colocou então Daniel na cova dos leões, colocou uma pedra, selou com seu anel, para que ninguém tirasse a pedra de lugar. Então o rei foi para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Geralmente naquela época, né, os reis eles tinham os músicos, né, que tocavam uma harpa, né, uma música qualquer lá, e um canto, né, para eles poderem dormir. E nesse dia ele nem chamou música e ele perdeu o sono. Ele não conseguiu dormir, preocupado com o que passaria com Daniel. Então o rei se levantou cedo pela manhã e foi com pressa à cova dos leões. Então ele não dormiu à noite, mas quando foi de manhãzinha, ele correu lá para saber o que tinha acontecido com Daniel. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Apesar de ele ter falado aquilo com Daniel, mas ele não sabia o que iria acontecer com Daniel. Ele imaginou que talvez Daniel morresse, né? Devorado pelos leões. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então ouviu-se uma voz lá de dentro: ó rei, vive para sempre. Olha a humildade de Daniel. Mesmo depois do rei ter colocado ele à morte, né, com os leões, quando o rei o chama, ele fala: ó rei, vive para sempre. É o respeito que ele tinha, né, à autoridade do rei. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. É muito forte isso. Daniel mostra a sua fé em Deus e o respeito ao rei. O que muitas vezes hoje nós não temos em nossa sociedade onde nós vivemos. Nós confundimos as coisas, nós confundimos a crença em Deus com a falta de respeito aos nossos governantes. Nós falamos e bradamos e gritamos democracia e desrespeitamos os nossos governantes que estão aí governando eleitos democraticamente. Com Daniel não foi assim. Daniel tinha respeito ao rei e a Deus. E apesar do rei tê-lo colocado na cova, ele continuava respeitando as ordens do rei. Mas a sua fé era inquebrantável. E ele dá viva ao rei e reconhecimento a Deus, que o livrou dos leões. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Então ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, eles esmigalharam todos os ossos. Nós falamos que Deus é muito bom, é benevolente, mas Deus é justo. Os governantes que nos governam um dia responderão a Deus pelo tratamento que dispensaram a nós. Cada governante que é chamado aqui nessa terra, que tem um chamado e que é apoiado pelo povo, tem diante de Deus uma responsabilidade. Mas também nós seremos responsabilizados diante de Deus pelo tratamento que nós damos aos nossos governantes legitimamente chamados para governar. Isso é a vontade de Deus. E nós não pensamos nisso. Quando nós respeitamos a um governante legitimamente escolhido pelo povo, e nós procuramos fazer todas as coisas que possam beneficiar as pessoas, a sociedade, e apesar das nossas crenças até divergentes,
nós atendemos às constituições, atendemos às leis que nos governam, então nós somos isentos de responsabilidades diante de Deus. Mas tanto os nossos governantes serão um dia chamados para prestar contas, como nós e cada um de nós seremos chamados para prestar contas daquilo que nós fizemos com as coisas que Deus colocou em nossas vidas. E viver em sociedade é uma delas. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós.